Esse é o spa da família do Conde de Oeynhausen-Serstorff. Nossa família sempre foi composta por empreendedores. Essa família de nobres vive em Bad Dreiburg, Westfália, desde 1782. Eu acredito que nós vivemos em uma das regiões mais bonitas da Alemanha. É também aqui onde fica o único resort da Alemanha que também é uma empresa familiar. A água daqui deixou os Oeynhausen-Serstorff ricos. Hoje a 7ª geração se pergunta: será que eu devo continuar o negócio? O lema da família é siga sempre em frente. Eles já investiram milhões nessa propriedade. Não existe meio termo para eles decidiram entrar de cabeça. Podemos dizer com confiança que colocamos este resort no século XXI. Essa é a curiosa história de uma família de nobres da Renânia do Norte-Westfália. A nobreza da Renânia do Norte-Westfália. Os condes Oeynhausen-Serstorff. As 3 gerações da família do conde estão reunidas para comemorar o aniversário de 80 anos do conde Gaspar de Oeynhausen-Serstorff. Seu filho e sua nora são responsáveis pela administração dos negócios da família já há bastante tempo. Entre os ativos do conde estão 4 clínicas médicas, uma fábrica de água mineral e o Parque do Conde, um hotel de luxo. O desafio de assumir o comando de algo que outra pessoa confiou a você e depois entregá-lo para a próxima geração nas melhores condições possíveis foi algo empolgante para mim e foi o que me motivou. Essa foi a última aparição pública do conde Caspar Oeynhausen. O conde, que era primo e amigo da rainha dos Países Baixos, morreu em fevereiro de 2009. Os dois eram bastante próximos. Eu sempre gostei de empreender e estou feliz por estar onde estou. Eu sou um admirador da iniciativa privada no setor da saúde, onde empresas estatais e de capital misto reinam. A iniciativa privada também pode ser bem-sucedida e próspera nesse setor. Na família Oeynhausen-Serstorff, tudo gira em torno da água. Desde Caspar Heinrich Serstorff, o fundador do spa, comprou as nascentes de Bad Dreiburg 225 anos atrás e começou a desenvolver seu negócio. A família tem prosperado com a crença no poder de cura dessas águas. Atualmente, mais de 250 mil garrafas de água natural de Bad Dreiburg são produzidas todos os dias. Eles fabricam desde água mineral comum até a água da fonte Caspar Heinrich, uma água medicinal que tem o aval da Agência Federal de Saúde. A frase que a família usa para explicar seu sucesso é Sanuk Spor Aguan, a cura pela água. O fundador do resort tentou construir tudo ao redor da água. Nós abraçamos a questão da água e da saúde e nos aprofundamos ainda mais nessa direção. Nós temos algo realmente especial em nossas mãos, pois estamos dando seguimento a algo que foi criado 225 anos atrás. O poder medicinal da água de Dreiburg foi descoberto no final do século XVI. Porém, foi somente em 1782 que Caspar Heinrich de Serstorff teve sucesso em comercializar esse achado. Ele tentou alcançar o topo de mercado porque assim ele alcançaria enormes lucros. Ele anotava cada centavo que ganhava e gastava e guardava todos os recibos. Isso resulta em uma enorme papelada e de cálculos que mostravam se o que ele estava fazendo realmente valia a pena. Todos os anos, ele fazia uma análise dos custos e dos benefícios do spa e projetava o quão grande poderia ser o retorno do investimento que ele estava fazendo. Ele era o que, a partir do século XX, nós passamos a chamar de um empreendedor. Caspar Heinrich encontrou a nascente por acaso enquanto viajava. Ele comprou as terras do príncipe bispo de Paderborn e em poucos anos construiu o spa da forma que conhecemos hoje. Ele foi considerado um estabelecimento luxuoso na época e recebia hóspedes de toda a Europa. No centro do complexo está a Casa da Fonte.
Os cidadãos de Dreinburg protestaram quando ela foi construída. Os habitantes destruíram a Casa da Fonte diversas vezes para que, assim, eles pudessem continuar tendo acesso à água. Posteriormente, ele construiu uma avenida repleta de árvores e a população cortou todas as árvores com o objetivo de prejudicá-lo. As árvores já não existem mais, porém a boa relação com o povo de Dryburgh ainda precisa ser preservada. Afinal, o Parque do Conde, que é como esse local é conhecido, fica no centro da cidade. Todos aqui conhecem o Conde Marcos e a Condesa Annabelle. É preciso se esforçar para ser sempre amistosa. Obviamente é difícil se lembrar do rosto e do nome de todos, mas esses são os ossos deste ofício. Isso faz parte do papel que escolhemos desempenhar. A gente quer que o Parque do Conde seja administrado pela família do Conde. O fundador do spa o projetou de tal forma que a família pudesse morar no centro dele, próximo aos quartos dos hóspedes. É por isso que sabemos que podemos fazer um bom trabalho. Nada aqui estaria funcionando se não fosse pelo Conde e pela Condessa. Eu disse, claro, sem problema. E vários homens bonitos pararam na minha frente e disseram que adorariam trabalhar aqui. Eu achei fantástico e disse que sim. A partir daí, tudo começou a dar certo. Muito obrigada e desejo felicidade a todos. A família também adora presentear o povo de Bad Dryburgh com espetáculos culturais. A Condessa organiza concertos de música clássica e rodas de literatura em uma associação cultural fundada por ela, a Sociedade Diotima. É importante dizer que a cultura sempre se desenvolveu nesse tipo de ambiente. No passado, os filósofos, escritores e músicos costumavam receber convites de indivíduos ricos para que pudessem compartilhar suas visões e inspirar uns aos outros. Nesse aspecto, nós estamos apenas resgatando algo que foi perdido com o tempo. Annette de Drost-Hulshoff visitava Bad Dryburgh regularmente. Friedrich Hölderlin, segundo ele mesmo escreveu, passou o melhor ano de sua vida aqui em 1796. Hoje há um marco no parque em homenagem ao poeta e uma estátua em homenagem à sua amada. É um tipo de arte muito apreciado por todos. Este lugar inspirou não somente Hölderlin no passado, mas também vários outros artistas no presente. A partir de quando eu comecei a trazer artistas para cá, eu pude notar que todos eles passam a amar este lugar. Eles se sentem inspirados aqui e querem homenagear o local. Essa é a minha meta. Eu quero criar aqui um espaço para as artes que atrai os artistas e também todas as pessoas que apreciam a arte. Acredito que isso pode ser trabalhoso e demorado, porém, estou feliz de ver que o projeto está dando seus primeiros frutos. Bad Dryburgh fica ao lado da floresta de Teutoburgo. Aqui, não muito longe da propriedade da família, fica o cemitério dos Oeynhausen-Sersdorf. Nele há um obelisco em homenagem ao fundador do spa. Caspar Heinrich, o conde de Sersdorf, morreu aos 92 anos. Pensando em termos dinásticos, ele decretou em seu testamento em 1842 que todos os seus herdeiros deveriam ter o nome Sersdorf. Seu único filho foi quem herdou o spa e as terras adjacentes. Ele morreu jovem, deixando 4 filhos. Ernest, um destes filhos, foi quem herdou Bad Dryburgh. Certo dia ele foi caçar narcejas na floresta com o seu cunhado, mas somente o cunhado retornou. Ernest foi morto por um tiro. É o que costuma se chamar de um trágico acidente de caça. Meu pai sempre diz que eu não sabia que as narcejas voavam tão baixo assim. Ele acredita que para caçá-las é preciso apontar para cima e não para frente.
Obviamente, ninguém conseguiu provar nada. É por isso que o cunhado foi quem ficou com o spa, beneficiando-se diretamente dessa morte. Ashwin de Kram, o cunhado endividado, passou a administrar Bad Dryburgh. Ele e Hedwig de Kram tiveram 4 filhas. 2 delas se casaram com condes de Oeynhausen. Após receber a autorização do Império, o casal mais velho na linha sucessória de Bad Dryburgh passou a se chamar o Conde e a Condessa de Oeynhausen-Serstorff. Essa nomenclatura é utilizada até hoje. Irmgard, a irmã mais nova, foi morar com o seu marido, Bodo, conde de Oeynhausen, em Paderborn. 100 anos atrás, um escândalo ocorreu envolvendo-a. Irmgard se apaixonou por um amigo militar de seu marido, um príncipe de Lippe, divorciou-se e se casou com ele. Ela foi uma figura ilustre da alta sociedade até o fim de sua vida. Ela era muito autoritária e tinha uma voz profunda e masculina. Ela amava fumar charutos. E era uma pessoa divertida e cativante. Quase 30 anos depois, o filho do segundo casamento de Irmgard, o príncipe Berhard de Lippe, conheceu a princesa herdeira dos Países Baixos e futura rainha, Juliana. O primo dos Oeynhausen-Serstorff tornou-se então o príncipe consorte dos Países Baixos. O casamento deles aconteceu em 1937 com muita pompa e circunstância. Um dos pajens da cerimônia foi o jovem Caspar, conde de Oeynhausen-Serstorff, de Bad Dryburgh. Antes da guerra, o spa de Dryburgh abria somente nos verões e era frequentado apenas por alguns poucos hóspedes ricos. Esse modelo não era muito lucrativo. Rabi, de Oeynhausen-Serstorff, o avô do atual conde, foi seu proprietário durante a década de 30. Ele era um cavalheiro amistoso e autêntico que tinha um enorme interesse por esportes e era um exímio jogador de tênis, porém ele não dava a mínima para os negócios. Era uma administração feita à moda antiga. Eu não estou dizendo que a forma como os proprietários administram suas propriedades antigamente era ruim. Porém, havia a floresta, o spa e o hotel. Todos eles fechavam durante o inverno. Ele não era particularmente interessado nem muito envolvido no negócio. Além disso, as condições da família também não eram muito adequadas. A família Oeynhausen era quase idêntica às outras famílias nobres de Westfália. O conde tirava seu sustento da agricultura, vivia matando o tempo, caçando e participando de festivais. Podemos dizer que ele era um maluco. Sempre que eu trazia alguém aqui, ele rapidamente se tornava amigo dessa pessoa. É como se ele lançasse nela uma magia com apenas um olhar. O excêntrico conde era popular. Um acontecimento muito engraçado em Dryburgh foi que ele havia comprado uma Land Rover, um modelo parecido com um Jeep, mas não gostou da direção. Ele, então, tirou a direção hidráulica de uma Mercedes e, junto com o seu motorista, instalou-a no lugar da direção da Land Rover. Acontece que os lados ficaram trocados. Em outras palavras, se ele girasse o volante para a esquerda, o carro ia para a direita. E se ele girasse para a direita, o carro ia para a esquerda. Marcus Oeynhausen-Serstorff também dirige um Jeep. O conde Marcus, como o avô, também é apaixonado por carros. Nas montanhas de Bilster, em uma antiga área de treinamento do exército próxima a Bad Dryburgh, ele planeja transformar sua paixão em um negócio.
O proprietário, que é um dos maiores fazendeiros da região, perguntou-me se eu tinha alguma ideia do que podia ser feito aqui. Esse local possui 40 galpões, além de longas ruas e também 6 quilômetros de estradas já construídas. Havia uma ideia que era óbvia, porém, como integrar as construções existentes a um projeto novo sem gerar novos gastos ao mesmo tempo que transformamos isso em algo novo? Afinal, precisávamos de algo passível de homologação. Markus de Oeynhausen-Sestorff é um piloto amador de sucesso. O plano dele era construir uma pista de testes e de demonstração para a indústria automotiva e para o público nas montanhas de Bilster. A pista de testes já estava virtualmente pronta. Ele já tinha uma autorização e partes interessadas, além de ter ao seu lado o governo estadual e a administração do distrito. Os grupos locais de ativistas não ficaram felizes, eles temiam a geração de poluição sonora e ambiental. Para mim, é importante lidar com eles de maneira transparente e integrá-los, transformar esse projeto no projeto pessoal deles para essa região. O Conde precisa de 20 milhões de euros para completar seu projeto. Só o tempo dirá se a pista de corrida na floresta do Teutonsburgo será viável em tempos de crise econômica. Vai ser desafiador, todos sabemos que essa crise econômica está sendo difícil não apenas para o país, mas também para o mundo todo. No entanto, acho que teremos êxito. A década de 30. Para os nazistas, a floresta de Teutoburgo e as montanhas de Ede eram um local sagrado, pois é dito que a Batalha de Varo, que resultou na derrota dos romanos pelas tribos germânicas, ocorreu ali. Infelizmente, um membro distante da família Oeynhausen conquistou muita infâmia nessa época, Adolf Feuer, de Oeynhausen. Ele foi o ministro nazista da agricultura e até mesmo recebeu Hitler em sua própria residência. Porém, ele nunca teve contato com os Oeynhausen de Bad Dreiberg. O monumento de Armínio tornou-se um ponto de peregrinação para os nazistas de toda a Alemanha. Nas zonas rurais, era como se a guerra não existisse. Porém, em 1944, o pai de Markus Oeynhausen, um conde Caspar, foi obrigado a se alistar com apenas 17 anos. Ele passou um curto período como prisioneiro de guerra, mas logo pôde retornar aos estudos. A guerra teve fim com a invasão aliada em 1945. Um primo dos Oeynhausen-Sestorff esteve na Alemanha como um oficial do lado dos britânicos. Era Bernhard, príncipe consorte de Juliana dos Países Baixos. Durante a guerra, todas as ramificações da nossa família, fossem elas da Silésia, Pomerânia ou outras regiões, concordaram que, se algo de ruim acontecesse, elas buscariam umas às outras para conseguir ajuda. Armgard de Lippe foi uma das que buscaram refúgio em Bad Dreiberg. Ela estava na casa do conde quando os estadunidenses chegaram aqui. 2 dias depois, um helicóptero aterrissou no parque trazendo Bernhard, que veio ver se tudo estava bem com sua mãe. Ela estava bem e Bad Dreiberg não havia sofrido nenhum dano. Os aliados requisitaram o spa e, durante 5 anos, ele serviu como casa de repouso para as tropas ocupantes. As crianças famintas adoraram isso. Na entrada do spa foi feita uma loja de departamentos. Os ingleses e as outras pessoas internadas podiam fazer suas compras lá. Os ingleses reabriram o spa em 1950. A condessa Svea Oeynhausen, filha de Rabi, viajou até a Renânia de carruagem, levando essa boa notícia. O conde de Caspar Oeynhausen-Sestorff e sua esposa Ramona, condessa de Wendel, também conhecida como Drukshi, viviam em Colônia na época. Ele trabalhava no Banco Oppenheim.
na década de 50, e em pouco tempo o casal se tornou o centro da sociedade dos jovens aristocratas. Caspar e Duxie. Eu me lembro dela antes do Caspar. O Woody a chamava de Duxie porque ambos moravam em Dutz. Era impossível imaginar que os dois terminariam juntos. Todos a amavam porque ela era elegante, bonita e divertida. Todos os homens ficavam de queixo caído por ela. De queixo caído, incluindo meu marido. Doidos pela Duxie, só pensavam na Duxie. No distrito de Deutz, em Colônia, na véspera do Ano Novo, Klaus de Amberg, amigo próximo da família, conheceu uma prima dos Hohenhausen e se apaixonou por ela, a princesa Beatrix dos Países Baixos. Os bailes de Ano Novo aqui eram bastante divertidos e animados. Eu consigo me lembrar de quando eu vi Klaus Amberg e Beatrix dançando lá. Foi uma linda história de amor. No início dos anos 60, foi um escândalo para os Países Baixos verem sua princesa herdeira se apaixonando por um alemão. Beatrix insistiu em sua escolha, conforme ela mesma disse em uma entrevista sensacional à BBC. Você pode nos dizer onde conheceu o Sr. Amsberg? Bem, a primeira vez que nos encontramos foi na casa dos meus primos. Meu primo, o conde Hohenhausen, realizou um pequeno jantar para minha irmã e para mim. A gente ia passar a noite lá e Klaus também foi convidado. Foi uma linda história de amor. Essa foi uma grande conquista para ela, pois ele era um homem esperto, sereno, modesto e inteligente. Meu pai nasceu em 1926. O mesmo ano em que o príncipe Klaus nasceu. Eles tinham um círculo de 26 amigos. Um pequeno grupo que se costumava reunir. Essas amizades duraram vários anos. O casamento de Klaus e Beatrix aconteceu em 1966 e contou com a participação do conde Marcus Hohenhausen como espalhador de flores. Eu me lembro que foi um evento muito longo. Nós ficamos na igreja por aproximadamente 2 horas e, com o tempo, eu fui ficando inquieto e quase acabei caindo no banco junto com o meu colega, um outro espalhador de flores, pois nós não aguentávamos mais ficar sentados. Foi maravilhoso. Havia muitas pessoas lá. Nós andamos de carruagem e pudemos ver tudo de um ângulo incrível, o que deixou essas imagens guardadas vividamente na nossa memória. Meu pai foi o espalhador de flores da rainha Juliane, e eu espalhei flores para a Beatrix, e a Alice, minha filha, espalhou flores para Constantin. Em Bad Dryburgh, o milagre econômico fez com que o hotel ficasse lotado por um breve período. O principal atrativo eram os tratamentos no spa. A nova República Federal passou a enviar seus funcionários e seus combatentes feridos para receberem uma cura. As águas medicinais ficaram bastante populares, afinal, era dito que elas tratavam problemas circulatórios e reumatismo. Ela não é muito saborosa, porém os estudos científicos modernos mostram que essa água é benéfica. Eu bebo a água da fonte Caspar Heinrich porque ela é medicinal. Essa é a única água que eu bebo. Ela é rica em minerais, saborosa e levemente gaseificada. Os visitantes de Bad Dryburgh já não eram os ricaços, mas sim uma clientela nova. Quase todos os spas particulares na Alemanha foram vendidos naquela época. Os Hohenhausen-Sestorff deixaram passar um bom negócio. É extremamente difícil que um spa privado seja lucrativo atualmente. Isso é possível somente se estivermos competindo com as piscinas públicas em pé de igualdade.
com o máximo de incentivos econômicos o possível e com uma postura sensível por parte do governo estadual. Com o tempo, foi ficando cada vez mais difícil competir com as piscinas públicas, pois o número delas crescia cada vez mais, e elas não precisavam de um indivíduo para financiá-las. Elas eram custeadas por empresas públicas ou pelo Estado. Era inviável competir com elas. Na década de 70, o spa dos condes de Oeynhausen parecia estar por um fio. O milagre econômico da República Federal da Alemanha parecia ter chegado ao fim, e as operadoras de planos de saúde cortaram os custos oferecendo menos tratamentos. Em 1977, o conde Caspar de Oeynhausen assumiu as rédeas do negócio. Ele foi o primeiro membro da família desde o fundador a assumir a presidência da empresa. Todos os outros foram apenas diretores. Foi aí que ocorreu uma revolução. Nós percebemos que trabalhar como um spa comum não nos levaria a lugar nenhum, pois havia empresas demais adotando esse modelo. Nessa época já tínhamos uma clínica, a Clínica Caspar Henrich. Depois de ponderar, nós percebemos que o futuro estava nesse segmento. O futuro da empresa estava nos tratamentos de reabilitação. Em 1983, eles abriram outro estabelecimento, a Clínica Marcos, uma clínica com mais de 500 leitos, especializada em ortopedia, neurologia e medicina interna. Lá, os pacientes em estado pós-operatório ou que tinham sofrido paradas cardíacas podiam se recuperar melhor. Foi um negócio lucrativo. Foi uma tomada de risco. Não foi algo arriscado apenas por questões econômicas, mas também pelo ambiente em mudança no qual se situavam. Como sabemos, a República Federal da Alemanha realizava reformas no sistema de saúde de tempos em tempos. Essas mudanças criaram muitos obstáculos, especialmente para os empreendedores e operadores desse tipo de estabelecimento. Enquanto isso, a condessa Ramona de Oeynhausen-Sestorf estava trabalhando nos 60 hectares de jardins do resort. Ela contratou paisagistas de renome internacional para criar um parque para animais silvestres e jardins com flores, arbustos e árvores. Os incontáveis prêmios que ele conquistou tiveram uma repercussão enorme. O Parque da Condessa foi considerado como um dos parques mais lindos da Alemanha. E a condessa inicialmente não queria morar na antiga residência de seu marido. Eu me lembro de uma viagem que fizemos a Estrasburgo, na Alsácia. Lá, ela bradou incessantemente sobre o medo que ela tinha de Dreiburg. Posteriormente, ela se acostumou bastante com a cidade, com o parque e com a maternidade. Eu acredito que ela jamais teria abandonado esse lugar. O conde Marcos se juntou à empresa em 1995 e ele não veio sozinho. A gente se conheceu em um casamento em Viena. Em meio a todos aqueles austríacos, ele foi a única pessoa que teve coragem de falar comigo. Eu estava lá com meu cabelo ruivo e um vestido que lembrava o estilo punk. Nós então passamos um tempo juntos. Ele era gentil e adorável. Um ano depois, eles se casaram em Hattingen, próximo a Dursdorf. E logo tiveram 3 filhos. Essa foi a primeira vez que um conde de Oeynhausen-Sestorf se casava com uma plebeia. Isso não foi nenhum problema para mim. A tradição sempre foi o casamento entre nobres, porém, é preciso decidir pensando no futuro e em quem você quer ter ao seu lado no futuro. Precisa ser alguém que te complete e esteja disposta a viver em um lugar como este. Eu senti que ela se adequava em todos esses critérios e foi então que tudo aconteceu. Eu também tive muita sorte. Não é sempre que uma pessoa assim aparece. A condessa Annabelle foi criada em uma cidade grande e estudou história de arte em Berlim. Sempre que pode, ela viaja para a capital para se encontrar com amigos e artistas. O sonho dela é ter um apartamento lá.
No princípio, a vida em Dryburgh foi difícil para ela, que hoje tem 41 anos. Em primeiro lugar, foi difícil me mudar da cidade para o campo, pois eu não sou uma pessoa que sabe andar a cavalo, plantar batatas ou fazer coisas dessa natureza. Eu comecei a trabalhar cedo. Eu cuidava de mim mesma e financiava meus estudos por conta própria. Ficar sem trabalho e sem alguma atividade para fazer de uma hora para outra foi desesperador. Eu queria fazer meu trabalho da melhor forma possível e provavelmente cometi muitos erros. Não havia ninguém para me dizer, faça isso dessa ou daquela forma, isso está errado, faça desse jeito. É por isso que eu fui muito indecisa nessa fase. Teria sido bom se eu tivesse tido um pouco de ajuda. Em 1998, centenas de convidados vieram a Bad Dryburgh para comemorar as bodas de ouro de Caspar e Ramona, de Oenhausen-Sestorf. Se hoje eu obtive êxito em consolidar o legado da minha família, criando empregos e garantindo a continuidade dessa empresa por um longo tempo, então digo que tenho orgulho disso. A Condessa Ramona morreu em 2003 e o Conde Caspar em fevereiro de 2009. O Conde Caspar abriu mão do seu cargo como representante-chefe no Banco Oppenheim, em Colônia, em 1997, para assumir os negócios da família. Ambos eram amados em Bad Dryburgh. É claro, pois os dois eram simpáticos, especialmente Caspar. Eles não teriam sido tão queridos se fossem um casal distante do povo, que não gostassem de conversar com as pessoas. Caspar era ótimo nisso e acredito que todos gostam de pessoas assim. Atualmente, o Conde Oenhausen-Sestorf é dono de 4 clínicas de reabilitação com mais de 1.000 leitos e um faturamento de mais de 60 milhões de euros. No início do milênio, o spa em si estava se tornando mais problemático dentre os ativos do Conde. Os tratamentos clássicos do spa possuem pouca demanda. O hotel e o spa se tornaram antiquados demais para aqueles que buscam atrelar a modernidade ao bem-estar. Isso ocasionou um grande prejuízo à família e ameaçou fechar o estabelecimento. Nós não conseguimos entrar em um acordo sobre como as coisas deveriam ser organizadas. Nós não podemos fechá-lo, pois assim tudo que está conectado a ele seria destruído e nós seríamos obrigados a fazer uma reestruturação total. O fato dele ter se tornado excessivamente oneroso hoje pode estar relacionado a falhas no planejamento das gerações passadas. Reestruturar ou abandonar? Após 225 anos fazendo parte da história da família, a decisão se apresentou de maneira clara ao conde Marcus de Oenhausen-Sestorf. Agora, na 7ª geração, eu preciso perguntar a mim mesmo, eu devo continuar seguindo em frente? Esse mercado ainda existe? Ainda existe demanda? Nós estamos analisando essas questões a fundo por bastante tempo e descobrimos que há um mercado a ser explorado. É por isso que seguiríamos em frente. A partir daí, começaram as noites em claro. Como alcançaremos nossos objetivos? Quando as máquinas forem ligadas, não haverá mais volta.
A família investiu 25 milhões de euros na renovação do spa. Se algo estiver aparecendo, não olhe. É sério. O plano envolve a construção de um spa e hotel de luxo, afinal, esse era o projeto original do fundador. Bem, vamos fazer um brinde e desejar muito sucesso a esse hotel spa. Mais de 10 mil metros quadrados foram renovados e uma nova instalação com 6 mil metros quadrados foi construída. Essa foi a maior renovação do spa desde sua construção em 1782. Se me perguntar se eu tenho alguma recomendação, eu direi ainda bem que não me perguntaram nada antes da renovação, pois eu não saberia o que dizer. Seria difícil para mim pensar em algo. Eles descobriram tudo o que precisava ser feito por conta própria. Obviamente, eles têm conselheiros ao seu lado, mas se eu fizesse parte disso, eu não conseguiria dizer, faça isso, continue insistindo. Eu não sei se teria feito o mesmo. Isso não é algo que pode ser feito de qualquer forma. Ou você vai até o fim, ou é melhor nem começar. O conde e a condessa fizeram todas as escolhas pessoalmente. Para os pacientes, clientes e hóspedes, há muita diferença se algo está sendo feito por uma grande multinacional que atua simultaneamente em vários ramos distintos ou se está sendo feito por um casal que está dando continuidade ao trabalho dos seus pais. Avós e bisavós que administraram o hotel e o spa antes deles. Isso claramente faz muita diferença. Em meio a tantas novidades, é bom ver rostos familiares, banhos de lama e outros tratamentos ainda são oferecidos no Parque do Conde, o novo nome oficial do resort. A lama desta região tem poderes medicinais comprovados por muitos médicos. A lama dos banhos alcança até 46 graus e ajuda no tratamento de dor nas articulações e tensão. A lama é uma ferramenta que está ajudando a pavimentar o futuro da família. Eu acredito que essa tendência está se afastando daquelas férias paradisíacas na Tailândia ou nas Ilhas Maurício e se tornando um tratamento de saúde mais acessível no nosso próprio país. São esses viajantes que o Conde de Oeynhausen-Seesdorf está buscando atrair. Janeiro de 2009. A condessa Annabelle está no Parque do Conde. Ela chama a si mesma de ministra das Relações Exteriores, pois ela é a responsável pelo marketing, atendimento aos hóspedes e pela decoração. Os tratamentos de longa duração já não existem mais. A estadia dos hóspedes para tratamento hoje dura apenas 2 ou 3 dias. É por isso que ser conhecido em todo o país é tão importante. Meu nome é muito importante para o marketing. Eu não teria chegado muito longe se ainda estivesse usando meu sobrenome de solteira, que é Ruderman. Foi uma mudança importante. Quando eu vou a Berlim, muitas pessoas ainda me conhecem pelo meu antigo sobrenome, o que eu adoro. Eu era muito feliz na época em que era conhecida por esse nome, e ele é uma parte muito importante de mim. Eu também acho que eu faço um ótimo trabalho no papel de Annabelle, condessa de Oeynhausen-Seesdorf, e eu introduzi nele um pouco da minha personalidade. No primeiro ano, nós tivemos uma ocupação de 50%.
O conde e a condessa disseram estar muito satisfeitos com isso. Eles estão o tempo todo trabalhando e a condessa Annabelle está tentando atrair novos clientes a Bad Dryburgh de várias formas. Seria horrível se tivéssemos que desistir. Isso significa ter medo de fracassar, o que não é bom. Nós ficaríamos muito magoados de ser a geração que não foi capaz de passar o negócio adiante. €25 milhões é um valor alto para um investimento e eles precisam conquistar esse dinheiro de volta com o hotel. Aqui você pode relaxar, perder peso com o tratamento FX-MAR e se divertir jogando golfe e tênis ou aproveitar as suítes de luxo pagando diárias de até €450. Você pode fazer de tudo no Parque do Conde. Não é barato, porém é muito requintado. O que eu acho mais interessante aqui é o estilo Annabelle Oeynhausen na decoração. Eu gosto de frequentar hotéis de luxo, pois esse é o meu trabalho. Eu preciso dizer que a maior parte deles, seja em Stuttgart, no Sri Lanka ou no Zimbábue, tem a mesma aparência. O design é idêntico. Os hotéis de luxo ao redor do mundo têm um visual homogêneo. Nobres, celebridades e amigos vieram de toda a Europa para a inauguração do hotel no verão de 2007. O conde e a condessa de Oeynhausen-Sersdorf conheceram muitas pessoas ricas e famosas. Afinal, eles fazem parte desse grupo. Será maravilhoso. Tudo está perfeito e preparado para a grande noite. O sol está lindo. É preciso muita coragem e também senso de dever para investir tanto trabalho e dinheiro em um empreendimento como esse. Eu preciso fazer isso porque meus pais e meus ancestrais fizeram isso. Agora é a vez de Marcus Oeynhausen administrá-lo e espero que tudo dê certo quando chegar a vez de seus filhos de cuidarem do resort do Conde. Essa comemoração é um investimento para o futuro da família e da dinastia dos condes de Oeynhausen-Sersdorf. Eles fizeram grandes conquistas. Vamos ver como as próximas gerações vão se sair. Minha meta é que todos conheçam sobre Bad Dryburgh, tanto na Alemanha quanto na Europa. Se você observar o trabalho de todas essas gerações, você verá que é uma dinastia. Talvez seja necessário o trabalho de mais algumas gerações. Eu ficaria encantado se mais algumas delas dessem continuidade ao que fizemos.